Galera, sejam bem-vindas e bem-vindos mais uma vez ao Desconstruindo Privilégios, comigo Bruno Vivas e com Beatriz Freitas. E hoje eu queria trazer uma questão para vocês, queria pensar com vocês esse processo de legalização da maconha que está em pauta no mundo todo e o seu processo de descriminalização muito pautado pelo mercado que pensa a maconha medicinal. E eu quero entender essa lógica como um processo de branqueamento das relações, como um processo de branqueamento racial, tal qual acontecia no século XIX, só que com novas roupagens. Esse branqueamento racial, inclusive, que foi pauta política brasileira. Por isso que houve muita imigração de italianos, de alemães, na tentativa de deter o avanço do sangue africano no processo de nacionalização do país. Quando eu era adolescente, eu costumava brincar, eu via muito MTV, e a gente pensava assim, todo processo de rebeldia juvenil, toda coisa revolucionária, rebelde que acontecia, a MTV rapidamente transformava num videoclipe ou transformava em uma camiseta. Fazia rapidamente com que o movimento se tornasse obsoleto, justamente por se tornar um produto. Eu penso que isso que a gente brincava com a MTV continua a acontecer nas políticas mais amplas, mais macro. E eu penso que essa seja a própria definição do lugar do homem branco. O lugar do branco é esse lugar que é capaz de transformar qualquer objeto em mercadoria e é capaz de fazer com que um discurso da medicina atravesse as nossas relações. E isso não é diferente naquilo que diz respeito à discussão a respeito da maconha. Para que a gente entenda essa liberação atual, esse debate atual em prol da liberação, a gente precisa entender as políticas proibitivas do final do século XIX. Como eu falei para vocês, a gente tem que entender o lugar do branco como sendo esse lugar que é atravessado pelo discurso médico e, em síntese, esse discurso vai dizer o que é normal e o que não é normal. Esse discurso vai dizer que o que não é normal tem que ser preso ou tem que passar por um tratamento. Então, no século XIX e no início do século XX, a gente pode entender que a proibição da maconha tem muito mais um interesse político, econômico, por parte da manutenção dos privilégios do homem branco, do que pensando realmente em ações humanitárias, pensando em melhorar o convívio social. Não sei se vocês sabem, mas a maconha já está no Ocidente, ela é consumida pelo homem há mais de 5.000 anos. Foi encontrado muitos vestígios na cultura chinesa. Os chineses eram grandes produtores da maconha, e esse largo consumo fez com que a planta como toda fizesse parte da cultura do Ocidente. Então, plantas de cânhamos eram utilizadas para fazer corda, fazer papel, fazer tecidos, para massa de comida. Então estava espalhada, vamos dizer assim, por toda a cultura ocidental. E também assim, além de estar em toda a cultura ocidental, elas eram elementos importantes na cultura e na religião dos povos africanos que foram que foram escravizados pelos Estados Unidos, e pela Europa de modo geral, e também dos mexicanos. Então, assim, acabando a escravidão, tendo os direitos humanos aí em voga, e tendo assim uma grande demanda
por exemplo, de mexicanos, de latinos, indo aos Estados Unidos, os Estados Unidos rapidamente leva para a reunião das ligas das Nações Unidas, que aconteceu no Egito, no início do século XX, essa demanda de proibir a maconha, que ela é tão perigosa quanto o ópio era, né? Que a Inglaterra levava essa demanda aí, essa pauta. E aí, assim, para isso foi sendo construído, vamos dizer assim, como controle social, né, para fazer o imaginário do povo e apoiar essas políticas, várias propagandas, vários filmes que falavam sobre esse perigo da maconha, né? Então, a maconha começou a ter um grande perigo social e ser atribuída principalmente a pessoas que os Estados Unidos queriam impedir o acesso, impedir o progresso, mas não podiam fazer isso de modo escancarado. Então, elegeram um elemento que fazia parte da cultura, fazia parte da vivência, era consumido de modo até místico, né? Pegou esse elemento e transformou no elemento a ser perseguido pela maquinária do discurso branco. Essa maquinária que faz de qualquer objeto algo doentio e algo perigoso, né? Algo perigoso precisa ser trancafiado, algo doentio precisa de tratamento. Então, essa foi a grande realidade da maconha no início do século XX, né? A gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos, um relatório muito importante do prefeito de Nova York, né, porque vinha a demanda federal, né, os órgãos federais estavam se organizando em combate às drogas, e esse relatório mostrou que o uso da droga não era em si perigoso e que, na verdade, ele estava trancafiando 78%, eu acho, 80% das pessoas que eram presas eram pessoas negras, né? Então, a maconha era um pretexto para que essas pessoas fossem presas, né? Então, assim, o que é que hoje em dia faz com que haja muito mais lucro e muito mais eficiência na criminalização da maconha do que na sua legalização? A gente vê os Estados Unidos aí, né, vários estados, a Califórnia, por exemplo, montando uma indústria fortíssima, né, vendendo produtos e mais produtos que dizem respeito ao consumo da cannabis, né, enquanto esse mesmo país faz com que outros países tenham políticas proibitivas. No caso do Brasil, por exemplo, que deu um passo muito para trás no que diz respeito ao progresso na política das drogas, né? Fazendo com que possa haver internação compulsória. Então, é uma disparidade muito grande. Eu penso que a proibição atende a um lucro muito maior do que se tivesse que passar por receitas. Lava-se muito dinheiro, porque se passasse por receita, se passasse pelo todo o processo que deve passar, né? Esse dinheiro proveniente da maconha ilegal, clandestina, iria se descobrir muitas lavagens de dinheiro, né? E também atende ao genocídio da população latina e negra. Enquanto se tem a maconha enquanto proibida, a gente tem pessoas e povos que a gente pode perseguir sob o pretexto, o argumento lógico, racional, de combate às drogas ou a busca pela saúde. Só que depois de um processo tão grande de proibição, que é aí que está o X da questão, esse processo de proibição no imaginário social afastou a maconha como um elemento cultural de povos. Afastando essa substância como elemento cultural do povo latino e do povo africano, de descendência africana, o branco faz aquilo que é próprio do seu papel, a apropriação cultural. Então, a maconha medicinal, ela é uma violência muito grande, porque ela faz com que o medicinal seja a roupagem branca
o roubo do branco sobre um produto que pertencia a uma outra cultura, né? A maconha tem que ser legalizada porque ela tem que, e a sua legalização tem que dizer o respeito às culturas africanas, né? E aos costumes latinos. Enquanto os costumes latinos e o modo de vida das religiões africanas que têm o consumo da cannabis como elemento importante, enquanto isso não for feito, a legalização da maconha não aconteceu de fato, né? Então, legalizar a maconha a partir da sua medicalização, a partir do seu teor medicinal, por um lado, tem um valor, é importante, mas por outro lado, faz uma dissociação da maconha com relação às culturas que ela é de origem, promovendo uma apropriação cultural. Então, os grandes produtores da maconha serão pessoas brancas. A maconha entrando enquanto mercadoria, irá obedecer aos ditames do lugar do homem branco. Então, é preciso que a gente levante isso, é preciso que haja esse debate, senão a gente vai continuar a partir de discursos aparentemente que promovem a diversidade, a coisa alternativa de ser, a gente vai ter em seu plano de fundo ainda os grandes empresários, as grandes oligarquias que governavam antes, governando agora sob uma outra roupagem. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? E até a próxima.